Saudações, galerinha do primeiro ano. Preparados para mais uma aula de hoje? Mais uma aula de física? Então vamos para a aula. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre colisões. Colisões mecânicas, colisões que acontecem no dia a dia, né? Principalmente em acidentes de trânsito. Então sempre tem uma colisão, seja uma batida de leve numa traseira, seja uma colisão frontal. Então são situações que estão presentes aí no cotidiano, principalmente no trânsito, e que a física está por trás também, explicando essa interação entre corpos, tá? Também podemos pensar numa colisão, um chute numa bola, né? Quando você pega uma raquete e bate numa bola de tênis, por exemplo. Então tudo isso são situações que envolvem a colisão entre corpos, a colisão mecânica. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essas colisões, mas basicamente nós temos que pensar na conservação da quantidade de movimento e alguma análise de energia cinética, porque para haver colisão, pelo menos um dos corpos tem que ter uma certa velocidade para colidir com o outro corpo, né? Se eles estiverem parados, não vai ter colisão, claro, entre eles, a não ser que alguém ganhe um impulso, ganhe uma velocidade e acaba colidindo um com o outro. Então vamos lá. Antes de nós falarmos de colisão, especificamente os tipos de colisão, é bom primeiro nós relembrarmos a questão de velocidade relativa, tá? Então velocidade entre dois corpos, uma velocidade relativa entre dois corpos. Então primeiro vamos pensar em dois corpos no mesmo sentido. O que é que acontece com corpos no mesmo sentido, com a velocidade relativa? Então conforme nós comentamos em capítulos anteriores, logo no início do curso, então se eu tenho dois corpos no mesmo sentido, ou seja, todos os dois, ambos andando para a direita ou ambos andando para a esquerda, tá? Como é que vai ficar essa velocidade relativa, né? Então, por exemplo, conforme esse corpo A aqui percorra 60 km, esse corpo B aqui vai percorrer 90 km. Então eu vou ter uma diferença de percurso de 30 km. Se a gente considerar isso em uma hora, por exemplo, então o corpo A vai percorrer aqui 60 km em uma hora, o corpo B vai percorrer 90 km em uma hora. Então, de quanto ficou a velocidade relativa entre eles? Então, houve aí uma diferença de 30 km, ou seja, em uma hora, uma velocidade de 30 km por hora, que equivale exatamente, pessoal, a eu pegar o maior módulo e subtrair o menor módulo, ou seja, a velocidade relativa aqui entre esses dois corpos vai ser o módulo da velocidade de A menos a velocidade de B, que nesse caso, né, a velocidade relativa é o módulo de 60 menos 90, tá? 60 menos 90 vai me dar uma velocidade relativa de 30 km por hora. Então, isso daí é a situação onde eu tenho corpos de mesmo sentido, tá? Mesma direção e mesmo sentido. Então, a velocidade relativa vai ser a subtração dessas velocidades, conforme nós dissemos. Então, se os corpos agora estão em sentidos opostos, ou seja, se eu tenho dois veículos, por exemplo, que estão trafegando em sentidos opostos. Quem nunca esteve numa rodovia dentro de um carro e ao cruzar outro veículo a gente sente uma sensação de velocidade ali muito grande do outro veículo? É porque eles estão em sentidos opostos. O que é que vai acontecer? Então, se eu tenho um corpo a 60 km por hora e outro a 90 km por hora, significa que em uma hora um corpo anda 60 km e em uma hora o outro corpo anda 90 km. Então a distância entre eles vai ser de 150 km. Em uma hora, nós temos aí uma velocidade relativa entre os dois de 150 km por hora, que se vocês observarem, é exatamente a soma da velocidade de B com a velocidade de A. Então, se eu tenho corpos em sentidos opostos, a minha velocidade relativa vai ser simplesmente a soma dos módulos da velocidade de A mais a velocidade do corpo B. No caso aqui, a velocidade relativa final seria 90 mais 60, e essa velocidade relativa vai ser de 150 km por hora. E aí nós temos exatamente isso que acontece quando eu tenho corpos em sentidos opostos. Eu vou simplesmente somar as velocidades. Então, para resumir, velocidade relativa, mesmo sentido, subtrai as velocidades e dou o resultado em módulo. Sentidos opostos, soma as velocidades, em módulo também, tá?
Porque se eu tenho veículos em sentidos opostos, as velocidades também, vetorialmente, também são vetores de sentidos opostos. E quando eu tenho vetores de sentidos opostos, o módulo seria a subtração do módulo desses dois vetores, mas não para a velocidade relativa. Eu vou simplesmente somar os módulos. Fechou? Então é isso. A revisãozinha rápida sobre velocidade relativa. E por que eu fiz essa revisão? Porque um dos princípios para que nós estudemos as colisões mecânicas é falar desse coeficiente de restituição, esse Ezinho aqui, que é o coeficiente de restituição quando ocorre uma colisão entre dois ou mais corpos. E quais são as características desse coeficiente de restituição? Primeiro, é uma grandeza física, tá? Que é usada para medir as propriedades elásticas dos corpos e a variação de energia cinética durante uma colisão, né? Envolvida numa colisão. Tá? Então, o coeficiente de restituição não depende de massa, depende apenas do material dos corpos envolvidos na colisão. E como é que eu calculo esse coeficiente de restituição, professor? Esse famigerado coeficiente de restituição? É muito simples. O coeficiente de restituição é uma razão aí entre as duas velocidades, tá? Que tipo de velocidade? Velocidade relativa. Então, nessas colisões, eu vou sempre envolver aí esse conceito de velocidade relativa, tá? É para saber, não é, o quanto por cento da velocidade relativa que ele tinha antes da colisão, ela continuou existindo após a colisão. Basicamente, pessoal, eu pego a velocidade relativa de afastamento, ou seja, após a colisão, o módulo, e divido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação, ou seja, antes da colisão. E aí eu vou saber basicamente uma porcentagem, um percentual de velocidade relativa que os corpos ficaram após a colisão. Então, como eu estou dividindo velocidade relativa depois pela velocidade relativa de antes, esse coeficiente de restituição, esse Ezinho, obrigatoriamente ele tem que ser maior que zero, né? Ou pode ser maior ou igual que zero, e ele pode ser menor ou igual que 1, né? Porque o que é que pode acontecer aí em uma colisão? Eu tenho uma velocidade relativa depois igual a uma velocidade relativa antes. E aí, nesse caso, eu vou ter um coeficiente de restituição igual a 1. Quando eu divido duas coisas iguais, o resultado ser 1. Eu posso ter uma velocidade relativa de afastamento, lembrando que eu estou falando de velocidade relativa, pessoal, não velocidade após a colisão, conforme nós veremos a seguir nos tipos de colisão. Então, eu posso ter uma velocidade relativa de afastamento zero, ou seja, os corpos podem simplesmente ficarem grudados um no outro. Ou seja, aí eu vou ter uma velocidade relativa zero, já que eles não se afastam um do outro. E aí eu vou ter um coeficiente de restituição obrigatoriamente também igual a zero. Como é que a gente pode ver um exemplo disso no cotidiano? É o mesmo que você pegar essas massinhas de modelar, né, e jogar em um carro em movimento, né? O que é que vai acontecer? A massinha vai bater e vai grudar no carro. E aí a velocidade relativa entre os dois após a colisão seria uma velocidade relativa zero. Tá? Então, nós temos aí essa limitação do coeficiente de restituição para o cálculo do mesmo nas colisões. Então, já revisamos velocidade relativa, já vimos o que é o coeficiente de restituição, então vamos entender os tipos de colisões a partir de agora. Nós temos 3 tipos, tá, pessoal, de colisão que ocorrem entre os corpos. Tá? Então, a primeira delas são as colisões perfeitamente elásticas. O que é que acontece nesse tipo de colisão, pessoal? A velocidade de aproximação, ou seja, a velocidade relativa antes, é igual ao módulo da velocidade de afastamento, ou seja, a velocidade relativa depois. Então, eles conservam aí a velocidade relativa de antes, vai ser a mesma velocidade relativa após a colisão, tá? E aí, se a gente já pensar aqui de cara, significa que o nosso coeficiente de restituição é igual a 1, porque eu estou dividindo velocidades relativas iguais. Então, quando eu divido valores iguais, o resultado é quanto? Isso mesmo, o resultado é 1. Então, isso daí é uma das características da colisão perfeitamente elástica. O que é que vai ocorrer? O coeficiente de restituição vai ser igual a 1, porque a velocidade de aproximação relativa é igual à velocidade de afastamento. E o que é que vai acontecer, pessoal? O mais importante aqui, vai haver, né? Ou seja, terá uma conservação de quantidade de movimento,
lembra lá da nossa quantidade de movimento, m vezes v, né? Massa vezes velocidade. E também a energia cinética do sistema vai se conservar. Isso quer dizer que a quantidade de movimento das partículas antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento das partículas após a colisão. Assim como a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Então é um sistema aí conservativo, já que a energia cinética aí se conserva, e se a gente pensar apenas em termos de energia cinética para compor energia mecânica, a energia mecânica do sistema vai ser conservativo, e aí nós vamos ter essa característica. E como eu disse a vocês, o coeficiente de restituição, claro, lógico, tem que ser 1, porque se eu divido velocidades iguais, isso daí vai ter que ser igual a 1. Então nós temos aqui um desenhozinho que mostra exatamente isso. Imediatamente antes da colisão, nós temos duas partículas indo uma de frente para a outra, ou seja, em rota de colisão. Aí o que é que acontece? Eles colidem aí, né? E aí vai ter uma troca aí na quantidade de movimento, a questão das velocidades, mas em termos de velocidade relativa vai manter, tá? Em termos de quantidade de movimento vai ser conservada também. E aí depois que colidem, cada uma volta para um lado, né? Elas colidem e voltam novamente em sentidos opostos a antes da colisão, que eles tinham antes da colisão. Então, quando o choque, a colisão é perfeitamente elástico, quantidade de movimento se conserva, e isso é importante, tá, pessoal? Principalmente quando vocês forem resolver as questões. Então, quantidade de movimento se conserva. Então, já sei que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. A energia cinética inicial também vai ser igual à energia cinética final, e o coeficiente de restituição aqui vai ser igual a 1, conforme eu disse a vocês. Então esse é um primeiro tipo de colisão, as perfeitamente elásticas, né? Vamos para o próximo tipo de colisão aí dessa classificação, né? Então nós temos a perfeitamente inelástica. O que é que vai acontecer na perfeitamente inelástica? E aí vocês vão ver aí as características. O módulo da velocidade relativa de afastamento é nula, ou seja, é aquela situação da massinha de modelar que eu jogo em um carro em movimento. Ela vai grudar, ou seja, perfeitamente inelástica. Esse tipo de colisão, as partículas, os corpos envolvidos, após a colisão, eles permanecem juntos, unidos. Tá, pessoal? É como, por exemplo, se eu disparar uma arma em direção a um saco de areia, né? Então, se a bala ficar dentro do saco de areia, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma colisão perfeitamente inelástica, ou seja, a bala vai ficar dentro do saco de areia e os dois vão se movimentar juntos devido à quantidade de movimento que a bala ganha, né, que a bala tem ao se mover em direção ao saco de areia. Isso é muito usado, por exemplo, em pêndulos balísticos, né? Tem esse nome porque nós temos um fio que segura um bloco lá, um bloco balístico, e é dado um tiro nesse bloco balístico. A bala entra, fica lá, e aí o pêndulo acaba se movendo por conta da conservação da quantidade de movimento. Tem até um exercício resolvido num livro sobre isso. Então vale a pena olhar lá no livro, tá, pessoal? Nesse capítulo, o exercício resolvido. Então, conforme eu ia falando aqui, velocidade relativa de afastamento é nula. Se é nula é porque é igual a zero. Então já dá para ter um spoiler aqui. Coeficiente de restituição é zero, porque se eu tenho uma velocidade depois zero, quando eu divido por uma velocidade inicial, mesmo que não seja zero, o resultado vai ser zero, né? E essa velocidade inicial não pode ser zero, essa velocidade relativa, porque alguém tem que se mover para ter uma colisão, como eu já disse antes, tá? Ou seja, são sistemas dissipativos, tá? Com a máxima dissipação de energia. O que é que vai acontecer? A energia cinética final vai diminuir. Se a energia cinética diminui do que era inicialmente, não há conservação de energia. No entanto, a quantidade de movimento se conserva, apesar da energia cinética não se conservar. Então fica aí também na cabecinha de vocês. Vimos dois tipos de colisão e a quantidade de movimento, independente do tipo de colisão, se conserva, tá? E um spoiler, no terceiro tipo de colisão, a quantidade de movimento também vai se conservar. Ou seja, independente do tipo de colisão, a gente vai poder usar a conservação de movimento para resolver as questões. Então, maravilha, show de bola, pessoal. Então, vamos ver aqui no gráficozinho, aqui, né, nesse esboço, o que é que acontece. Vamos supor que eu tenho dois corpos aqui, vindo em rota de colisão, ou seja, sentido contrário. Durante a colisão, eles permanecem juntos,
e imediatamente após a colisão eles permanecem ligados, ou seja, eles não vão se afastar, eles não vão para sentidos opostos, tá, pessoal? Eles vão permanecer ligados até o fim do movimento. Isso é característica de colisões perfeitamente inelásticas. Então fechamos aí o segundo tipo de colisão. Vamos para o terceiro e último tipo de colisão do capítulo, que é um tipo de colisão que nem é perfeitamente elástica, nem é perfeitamente inelástica. Né? Vai ser um tipo de colisão parcialmente elástica. Ou seja, não é perfeito nem elástico, nem é perfeito inelástico. Então já tem um spoiler aqui que o coeficiente de restituição ele vai estar ali, ó, entre 1 e 0. Ou seja, ele vai ser maior que 0, só que ele vai ser menor que 1. E o que é que acontece aqui? O módulo da velocidade relativa de afastamento obrigatoriamente é menor, porque aí obriga essa divisão a dar um valor entre 0 e 1, não ser igual a 0 e não ser maior que 1. Então o coeficiente de restituição, nesse sentido aí, vai estar ali no meio, ali entre 0 e 1, que é o que vale aqui para a nossa colisão perfeitamente elástica. Outra coisa que acontece, como eu disse, pessoal, no spoiler, quantidade de movimento se conserva independente do tipo de colisão. Ainda bem. No entanto, a energia cinética final também tem seu valor diminuído. É um sistema que não é conservativo, mas ele está ali no intermediário, já que a colisão anterior que nós vimos é um sistema máximo onde não há conservação de energia, né? Esse daí está ali no meio termo, tá? E como eu disse a vocês logo no início aqui, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Beleza? Show de bola. E aí o que é que acontece? Tenho aqui dois corpos em rota de colisão. Lembrando, ó, V1 maior que V2. O que é que acontece? Durante a colisão, eles estão juntos, só que após a colisão, eles permanecem um pouco afastados, né? E aí seguindo o sentido da velocidade maior, no caso aqui de V1, né? Porque eu estou considerando que esses dois corpos possuem a mesma massa. Isso vai depender também da massa do objeto para a conservação da quantidade de movimento. Então, se eu tenho dois corpos com a mesma massa, o que tem a velocidade maior, numa colisão parcialmente elástica, vai fazer com que ambos andem no mesmo sentido dessa velocidade maior inicialmente antes da colisão. Eles não andam juntos, tá? Eles não andam grudados. Eles andam com um certo afastamento entre eles, porque ali é parcialmente elástica, ou seja, não é perfeitamente elástica, nem é perfeitamente inelástica. Está ali no meio, está numa parcial. Então, como eu disse a vocês, quantidade de movimento inicial igual a final, se conserva. Energia cinética inicial, né, maior que a energia cinética final, porque ele vai perder energia cinética nesse processo. E o coeficiente aqui de restituição varia ali entre 0 e 1. Não é nem 0 e nem é 1. Então esse é o conteúdo desse capítulo de colisões mecânicas. Então, para a aula não ficar muito curta, nós vamos agora fazer dois exercícios, dois exemplos em que nós vamos usar essas propriedades que nós vimos agora nas colisões. Então me acompanhe aí para os exercícios. Esse exemplo 1 é a questão do livro, a primeira questão, está no livro 3, na página 51. Então abram aí, deem uma olhada. E é uma questão que desmistifica aí essa questão de super-herói. Então vamos ver aí. Embora que seja fantasia, nós sabemos, né, mas a ciência por trás disso diz que não é possível, tá? Então cuidado com o que você assiste em filme de super-heróis. Então um caminhão está sem freios e está deslocando-se perigosamente na direção de um grupo de crianças, que brincam distraidamente. Nesse momento, o super-herói aparece voando, colide frontalmente com o caminhão e ambos ficam parados, não é? Ou seja, velocidade zero, evitando-se assim um acidente com crianças. Antes do choque, o caminhão tinha massa de 600 kg e uma velocidade de 40 km por hora. E o super-homem voava a 200 km por hora. Qual é a massa do super-homem para ele conseguir parar exatamente esse caminhão após a colisão? Então, pessoal, é aquilo que eu disse, tá? O que é que nós vamos usar? Conservação da quantidade de movimento. Ou seja, nós temos que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. E aí o que é que nós temos? Quantidade de movimento final é zero, porque eles ficam parados exatamente. Então eu tenho o super-homem indo em um sentido, né? Então eu tenho o super-homem em um sentido, tenho o caminhão em outro sentido, né? Então eu tenho o caminhão
em um outro sentido, no sentido contrário. Isso significa que a quantidade de movimento do caminhão menos a quantidade de movimento do super-homem tem que ser igual a zero, já que os sentidos são contrários, e aí eu tenho que levar em consideração isso para o cálculo, principalmente na velocidade. Então significa aqui que a quantidade de movimento do caminhão tem que ser igual à quantidade de movimento do super-homem, quando eu passo esse para esse lado e ele fica positivo. E aí é só substituir valores. Vou precisar converter para metros por segundo essas velocidades? Não, pessoal. Eu só preciso que a velocidade esteja com a mesma unidade. Por quê? Vai sair do SI? Também não vai sair do SI. Me acompanha aqui. Então eu tenho uma massa do caminhão de 600 kg, 6.000 kg na verdade, vezes a velocidade que é de 40 km por hora. Isso é igual a massa do super-homem, um Mzão que eu não sei, vezes uma velocidade aí de 200 km por hora. Então a velocidade aqui é de 200 km por hora. Então como é que eu faço para isolar a massa? Pego essa velocidade que está multiplicando aqui, jogo para o outro lado, dividindo. Então, finalmente, eu vou ter que a massa do super-homem vai ser 6.000 kg vezes 40 km por hora. Tudo isso dividido por 200 km por hora. Então, veja só, como eu tenho a mesma unidade em cima e embaixo, eu posso cancelar. Então, questões desse tipo, que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, independe aí você colocar a velocidade no SI, principalmente se você já tiver os valores de velocidade. O que precisa é que eles estejam na mesma unidade, ou quilômetros por hora ou metros por segundo. Lembrando que se você tiver a velocidade, caso você queira encontrar a velocidade, é bom que você esteja com as outras coisas também no SI, tá? Claro, se você quiser no SI. Então a massa aqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Eu vou cortar esse zero com esse zero, eu vou cortar esse zero com esse zero. Então o que é que eu tenho aqui? Se eu pego esse 4 e divido por 2, vai dar 2. 2 vezes 600, isso daqui dá 1.200 quilogramas, pessoal. Então para o super-homem pesar 1.200 quilogramas, ele tem que ser realmente feito de aço, um aço bem denso, né? Ele tem que ter uma densidade aí muito grande para que ele tenha 1.200 kg, né? Então, talvez aí na fantasia seja a massa do super-homem mesmo, 1.200 kg, porque ele é um homem de aço, né? Então, tem aí uma massa, uma densidade de massa aí muito grande. E aí essa seria a resposta seria aqui, ó, letra C, a resposta correta para essa questão. Então, cuidado aí com os filmes que vocês assistem de super-heróis. Beleza? Então, vamos para a próxima questão e fechar a aula de hoje. A próxima questão também encontra-se no livro 3, na página 51. Tá? Questão da FUVEST, que diz o seguinte, ó. Uma partícula de massa m e velocidade v colide com outra de massa 3m, inicialmente em repouso. Após a colisão, elas permanecem juntas. Colisão perfeitamente inelástica, movendo-se com velocidade v', tá? Ou seja, pessoal, se elas permanecem juntas, eu vou levar em consideração a soma das massas na quantidade de movimento final, tá? Independente do tipo de colisão, eu vou conservar a quantidade de movimento, porque ele quer a relação entre as velocidades final e inicial, né? O v' é a velocidade final após a colisão, v é a velocidade antes da colisão. Então, o que nós temos aqui antes da colisão é o seguinte, a quantidade de movimento vai ser simplesmente a da partícula de massa m, né? Ou seja, m vezes v, porque a outra está parada. Então, mesmo que eu some com a outra do sistema, velocidade zero vai dar aí uma quantidade de movimento zero para outra partícula. Depois, o que é que acontece, gente? Depois da colisão, elas ficam juntas. Então, aqui é a quantidade de movimento inicial, aqui é a quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento final, se elas ficam juntas, vai ser a soma das massas, m mais 3m, multiplicado por v', né, que é a velocidade após a colisão. E aí, o que é que eu vou fazer? Conservação da quantidade de movimento. Ou seja, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final.
Ou seja, m vezes v é igual a m mais 3m, 4m vezes v'. Então eu posso cancelar esse m com esse, e aí a relação que eu tenho é que a velocidade inicial vai ser 4 vezes a velocidade final após a colisão. A velocidade antes, 4 vezes a velocidade depois. Ou seja, aqui letra E, né? Só está trocado os lados. Então 4v' igual a v seria a resposta dessa questão que está lá no livro. Então vocês olhem, refaçam, tentem fazer, deem pausa no vídeo antes de eu começar a fazer, tentem vocês fazer, tá bom? E nós encerramos aqui a aula de hoje, e aí para a próxima aula online nós fazemos os exercícios que faltam aí das atividades de sala. Então, um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.